Toda hora, todo dia, a Central é mais comunicação, é mais prestação de serviço, é mais esporte, é mais música, é mais informação. A Central é mais você. Muito bem, amigos, começa agora a Palavra de Honra, Verdade em Comunicação, com os trabalhos técnicos de Edmo Aleixo. Na gravação da Central, Carlos Alberto da Silva. Coordenação artística, Gil Biondi. Na gerência comercial, Leonardo Guinesi. Este é um programa do Grupo Tati de Comunicação, comandado pelo CEO Fernando Roxo, com a direção executiva da Central do Danilo Brandão. Está no ar Palavra de Honra, porque aqui o seu direito é o nosso tema. Apresentação J. Thanos. Apoio Unifage. Cursos de graduação presenciais e à distância. Estude em um dos melhores centros universitários do país. Acesse fage.br. Aqui, seu futuro é na prática. Você ouve agora Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. O julgamento sobre o impeachment de Donald Trump, feito pelo Senado americano, diferentemente do que grande parte da mídia tem anunciado, terminou, porque juridicamente nunca deveria ter começado. Explico o motivo. O ex-presidente Trump não era mais o presidente. Ora, o impeachment é uma figura política, embora revestida de conotação material, ela se molda ao tamanho das forças parlamentares que, ao apoiarem o julgamento, determinam se o réu, no caso o presidente, é culpado ou não culpado do fato alegado. Assim, se o acusado tiver maioria a seu favor, se mantém no poder. Ora, o ex-presidente Trump não pode mais ser destituído, haja vista que não é mais presidente dos Estados Unidos. Logo, definiram os votos que o impeachment não poderia afastá-lo ou destituí-lo. Assim, o processo de impeachment perdeu o objeto e não tem força jurídica para prosperar pela lógica, devendo ser arquivado. Prevaleceu o bom senso, não se destitui o que não está instituído. O processo político não julga o mérito, mas sim o poder de apoio dentro dos parlamentos. No Brasil, onde há um marketing comunicacional colonialista que ilumina a aura dos congressistas, não se leva em conta a perda do objeto de um processo, quer seja ele jurídico ou político. No caso do ex-presidente Collor, mesmo depois de renunciar à presidência, o processo de impeachment continuou e só foi corrigido mais tarde pelos recursos interpostos pelo réu ao STF. Evidentemente que o ex-presidente, no caso Collor, houvera perdido todo o apoio no Congresso e sua saída seria inevitável como foi. Assim, absurda qualquer sentença de impeachment sem que o acusado esteja na posse de seu mandato, transformando-se qualquer eventual condenação em meramente tentativa de punição vazia e desnecessária, porém também desmoralizadora. Considerando a existência de eventuais crimes, eles deverão ser apurados pela justiça em outras esferas, quais não sejam as relativas aos processos políticos. Mas, com tanta satisfação midiática e com a exposição dos políticos que gostam de digladiar entre si, tirar um presidente do cargo, depois que ele já não esteja mais em exercício, é no mínimo abusar da inteligência jurídica, remetendo-a ao populismo mais primário. Quanto à pandemia, os rigores da lei foram novamente necessários para impor limites e multas para quem furar filas e passar na frente daqueles que mais necessitam das vacinas. É claro que as multas assustam, de 25 mil a 100 mil reais, representam um valor gigantesco para um assalariado ou desempregado que jamais conseguirá reunir honestamente soma como essa para pagar eventual ato
criminoso. De qualquer forma, o Estado brasileiro está acostumado a assustar a sociedade com essas ações rigorosíssimas, criminalizando e multando pessoas que passam os outros para trás na busca da imunização. Aliás, nossa tradição de passar os semelhantes para trás é milenar. Temos vivido essa realidade incorporada à sociedade ocidental e materializada pelas diferenças abissais que separam ricos e pobres em qualquer parte do mundo. Inúmeras formas de passar os outros para trás são praticadas diariamente e ninguém jamais foi multado por isso. Ninguém é multado por mentir em campanhas eleitorais, ninguém é multado por deixar de investir em saneamento básico, ninguém é multado por desviar dinheiro da saúde, da educação, entre tantas outras mentirinhas e passadinhas para trás que assistimos corriqueiramente. Haja vista que prender e multar tornou-se uma normalidade ritualizada de administrar a indiferença e a incompetência do Estado brasileiro. E tenho dito, palavra de honra. Palavra de honra, com J. Thanos. Apoio PHS Samaritano Saúde. Nós cuidamos de você. Planos de saúde individuais e empresariais. Acesse samaritanosaúde.com.br. E Unifage, cursos de graduação presenciais e à distância. Estude em um dos melhores centros universitários do país. Acesse fage.br. Aqui, seu futuro é na prática. Já pensou em estudar em um centro universitário que emprega mais de 90% de seus alunos antes mesmo de se formarem? Estude no Grupo Unieduca, composto pela Unimax, Unifage e FAAGRO. Contamos com mais de 20 cursos de referência e somos nota máxima no MEC. Está esperando o quê? Faça o vestibular online agora mesmo em nosso site, seufuturonaprática.com.br. Aqui o Grupo Unieduca é seu futuro na prática. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. samaritanosaúde.com.br. Você sabia? Você sabia que Campinas está na fase amarela, o que permite eventos com capacidade limitada a 40% do local? O horário tem que ser reduzido para 10 horas, após as 6 da manhã e antes das 22. Há controle de acesso, sem público em pé, com pessoas sentadas e distanciamento social, além da adoção dos protocolos sanitários gerais e setoriais. A venda de bebidas alcoólicas no local deve seguir o mesmo horário dos bares, restaurantes e lojas de conveniência, sendo proibida após as 20 horas. Quando houver flagrante de aglomeração, a dispersão será feita pela Guarda Municipal dentro das medidas de segurança previstas. Caso seja evento sem alvará ou que descumpra as medidas sanitárias, será encerrado imediatamente. Os estabelecimentos que não cumprirem com as orientações sanitárias contra o novo coronavírus receberão multa no valor de 400 UFIX, unidades fiscais de Campinas, equivalente a R$ 1.515,44. E em caso de reincidência, a multa dobra. A Prefeitura de Campinas possui um canal de comunicação, o telefone 156, para recebimento de denúncias da população. Cidadania, quem constrói é você. Rádio Central. Rádio Central. Anuncie na Rádio Central. 37721753. 37721753. Ou radiocentralam.com.br. Anuncie. Rádio Central. Agora no Palavra de Honra,
Entrevista. Muito bem, amigos da Rádio Central, temos o privilégio de entrevistar aqui no programa Palavra de Honra o senador Jorge Cajuru. E a primeira pergunta, já cumprimentando, é como anda a sua saúde, senador? Tudo bem? Ô Danos, um abraço a você, meu querido amigo, ouvintes da nossa eterna Rádio Central de Campinas, nossos únicos patrões, Campinas e toda a região, pelo mundo via internet. Aqui em Brasília, para estar trabalhando numa segunda-feira de carnaval e ser o único gabinete aberto, o gabinete 16 do Senado Federal, e quem duvidar é só ligar 0 operadora 61 33 03 28 44. Então, para em carnaval você trabalhar, a saúde tem que estar boa, né, Danos? Que bom. Folgo em sabê-lo. Senador Jorge Cajuru, novo presidente no Senado. Eu sei que a notícia é velha já, mas eu quero saber as suas impressões sobre o Rodrigo Pacheco. É muito cedo, né? Eu fiz uma previsão pessimista sobre ele. Para mim, trocamos 6 por meia dúzia e perdemos uma oportunidade rara de ter como presidente do Senado, pela primeira vez, uma mulher de uma honradez intocável, de uma ética insofismável, preparadíssima, que já vinha há algum tempo pensando nesse cargo e em como mudar a imagem do Senado Federal, que é péssima em todo o Brasil. E, de repente, vem alguém que a gente não esperava, imposto pelo pior presidente da história do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e com a infeliz concordância do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele, para mim, já começa demonstrando que é aquilo que eu falei no meu pronunciamento muito polêmico que causou repercussão em todo o Brasil. Para mim, um office boy de luxo, com 2 patrões, o Davi Alcolumbre, que ele tem que atender 24 horas, e o presidente Bolsonaro. E já está atendendo, já começou. Em quê? Tentando proibir, engavetar, impedir a CPI da Covid, que é a CPI da saúde. Qual o medo? A frase é velha, Danos. Quem não deve, não teme. Por que ter medo da CPI? Então ele já começa mal e já começa mostrando aquilo que eu falei, ou que eu adivinhei. Senador Jorge Cajuru, o senhor entende que o Executivo passa a dominar o Legislativo por meio das presidências, tanto na Câmara como no Senado? Ou isso é algo que precisamos aguardar para sentir o andamento aí da carruagem? Olha, desde o começo, a gente tinha dúvida, né? Já fevereiro, março, porque os novatos do Senado e da Câmara começavam a mostrar personalidade e não eram manchetes negativas nos jornais. Depois do primeiro semestre, aí, meu amigo, a porteira abriu e aí, ouvintes da Central, em Campinas e toda a região, vocês tomaram conhecimento. Começou o toma lá da cá, começou a negociação de votação para a reforma da Previdência, começou o plenário ser invadido por lobistas. Eu, por exemplo, já dei a minha cara para eles e eles agora nem se aproximam de mim, porque eu caminhava pelo corredor para chegar ao plenário, 5 de uma vez em cima de mim para um projeto que defendiam esses lobistas. Eu falei, sumam de mim, nunca mais conversem comigo, nem no meu gabinete, procurem-me, e nem aqui em corredor. Eu tenho nojo de lobista. Eu sei como vou votar, tenho a minha convicção, tenho a minha equipe, faço consultoria, evidentemente, para a própria consultoria do Senado. Eu não pago consultoria como a maioria dos senadores que dá verba indenizatória,
coloca lá uma nota fiscal de 15 mil reais, 20 mil reais e alega que foi consultoria. Consultoria de quê, caramba? Se o Senado tem consultoria de tudo e são as melhores, gente competente, é picaretagem mesmo. O senador que faz isso, o deputado que faz isso, ele dá uma nota fiscal para uma agência de publicidade normalmente pequena, né? Dá 20% para a agência e fica com o resto do dinheiro para ele, para o salário dele chegar a 60 mil reais por mês. Então aí, com lobista, com gente do governo toda hora, os líderes em cima dos senadores, aí a gente viu que o executivo tomou conta literalmente da Câmara. Enquanto teve lá o Rodrigo Maia com dificuldade, agora sem o Rodrigo Maia é domínio total. Arthur Lira é um Eduardo Cunha dos tempos de hoje. No Senado nós temos um Aécio Neves dos tempos de hoje, um Eunício de Oliveira, enfim, um Jader Barbalho, dessa época. Enfim, é muito triste ter que confessar essa realidade. Eu fico feliz, pelo menos, o seguinte, meu amigo, nenhum deles telefona para mim, nenhum deles tem coragem de falar comigo, porque eu já avisei na tribuna no meu primeiro pronunciamento, quando estreiei no Senado. A minha caneta, que eu ganhei de presente do Datena, ela tem um chip, ela grava, ela tem vídeo, certo? O meu gravador, no meu celular, está aberto o tempo inteiro, ou seja, pronto para gravar, tanto ele como a caneta, qualquer proposta indecorosa. Sendo feita, eu subo na tribuna, conto quem fez, como a fez e qual o objetivo da proposta indecente. Então, graças a Deus, comigo eles não mexem, quase nem conversam, e não faz nenhuma falta para mim. Até porque muitos deles eu quero mesmo uma distância oceânica. Exemplo, vai voltar, depois da licença, o senador da cueca suja. Eu vou querer distância, até porque eu não quero ter o cheiro da cueca dele. Nós estamos conversando com o senador Jorge Cajuru. Senador, auxílio emergencial começa agora em março, não é? É suficiente? Como é que foi esse projeto? O senhor gostou, de maneira geral, do retorno do auxílio emergencial para a população brasileira? Mas se a pandemia segue, né? Se a gente não tem previsão do fim dela, se o desemprego segue, né? Se a falência de empresas segue, ou seja, tudo segue ruim, tudo segue melancolicamente no nosso país. A tristeza já é preocupante quando você acorda para saber quais os recados no celular e aí vem lá, morreu fulano de tal, Covid. Eu, esse final de semana, perdi o meu primeiro patrão de rádio em Goiás, que era como um pai para mim, o Amel de Oliveira. E aí você vai perdendo toda hora. É amigo de televisão, é amigo de rádio, é amigo de infância. O país vive, então, o seu pior momento, indiscutivelmente. Uma pandemia mal enfrentada. Portanto, não precisava nem ser projeto, né? O governo tinha a obrigação de declarar que, em decreto, o auxílio emergencial não pararia. Porque tem gente que já não consegue nem comer o macarrão tão tradicional na família brasileira todo domingo, desde o mais humilde ao mais rico. Hoje a situação financeira é desesperadora. Então tem que sair o auxílio emergencial, ele tem que ser consistente, ou seja, essa conversa de 3 parcelas de R$200 eu não engulo, não aceito, francamente. Como também não engulo a história de que o governo não tem dinheiro para o auxílio emergencial. É evidente que tem. Se não tiver, tem como arrumar. Quer arrumar? Corta metade dos gastos com deputados e senadores, que você vai ter R$1 trilhão. Basta cortar todo o orçamento da Câmara e do Senado pela metade, que dá para funcionar tranquilamente, e cortar os privilégios.
que senadores e deputados têm, conforme eu te falei, um deles, que é esse de apresentar nota de consultoria, que é auxílio de alimentação, enfim, que é mordomia uma atrás da outra. Portanto, tem dinheiro e tem que imediatamente dar sequência ao auxílio emergencial e não ficar esperando ainda 3 semanas, como declarou ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes. Como ele só pensa em banco, até porque ele está no governo trabalhando para os banqueiros e não para o presidente Bolsonaro, ele não pensa em quem precisa, né? Em quem passa fome. Porque banco não passa fome, né? Senador Jorge Cajuru, eu gostaria que o senhor desse a sua impressão também, a sua visão sobre a obrigatoriedade da vacina. Isso já foi discutido pelo Supremo Tribunal Federal com relação a restrições eventuais para quem não aceitar, não tomar a vacina, não é? Mas, inclusive, preservando o direito à escolha, não é? A livre escolha de tomar ou não. Obrigatoriedade ou não da vacina da Covid-19. Eu tenho uma opinião minha, né? Eu tenho a minha religião, eu tenho Deus dentro de mim. Eu não posso desobedecer quem tem a função de autorizar ou não uma vacina. Então, se a Anvisa autoriza uma vacina, logo ela é fundamental para todo ser humano. Você ignorar por paixão política e dizer, eu não vou tomar vacina e pronto, acabou, tudo bem, meu querido, me desculpe. Você está, volto à palavra que eu não gosto, embora a ignorância seja a maior multinacional do mundo. Você está mostrando inocência, para não falar ignorância. Você não pode fazer isso com você mesmo. Até porque, de repente, você vai fazer isso com o seu filho, com a sua filha, com a sua mãe idosa, com o seu pai idoso. Então, isso tudo foi muito lamentável no Brasil, a forma como se discutiu, né? A vacina passou a ser algo vulgar, né? Algo discutido por gente sem competência, sem conhecimento, um desrespeito total à ciência, né? Desde o começo da pandemia, que também chegou a ser chamada de gripinha, né? Então não houve seriedade, não houve preparo, e aos poucos o governo vai entendendo. O ministro da Saúde, Pazuello, tem consciência, felizmente, como se o Mandetta tivesse no governo, teria, até porque ele fez a previsão antes, né? Eu fico assim pensando, vou ser franco com você, como eu sou com todo mundo. Eles querem o quê? A espera de 300 mil mortes para que se leve a sério essa doença, essa praga que veio para abalar o mundo? É isso? É esperar mais mortes? 300 mil mortes para eles são consideradas normais? É isso que eles estão esperando? Porque eu, evidentemente, eu não estou esperando por isso. Eu queria que antes das 100 mil mortes a gente já tivesse uma solução. E era o que eu falava constantemente na tribuna do Senado. Senador Cajuru, manutenção do emprego e renda, né? Manutenção de emprego está difícil, hein? O ano passado, apesar dos esforços legais da legislação, parece que o efeito não foi aquele esperado. Será que é mais uma alegoria que a legislação tenta colocar para a população? Nós teremos manutenção de emprego daqui para frente? Amigo querido, tudo na vida é origem, né? Eu me lembro de Alfredo Orlando dirigindo a nossa querida Rádio Central de Campinas. Era um homem extraordinário, que planejava tudo, que pensava na frente. Enfim, ao lembrar do Alfredo, eu fico pensando o seguinte, no começo, se esperava o quê? Se esperava que a gente fosse continuar tendo empresas literalmente abertas, lucrando e mantendo empregos? Ou seja, não se pensou num plano B e, principalmente, não se entendeu que não existe saúde sem economia e nem economia sem saúde.
Essa é uma frase, inclusive, que eu mandei pelo Zap para o presidente da República, presidente Bolsonaro, com quem tenho boa relação, gosto dele, ele gosta de mim, só que ele sabe como é que eu sou. O que eu tenho de falar, eu falo, pronto, acabou. Né? Falo no ar, falo para ele, falo do jeito que tiver que falar. Essa frase, não existe saúde sem economia e não existe economia sem saúde. Isso eu mandei lá no começo, irmão. Lá no começo. Porque já era previsível, óbvio demais, que teríamos a falência de centenas de milhares de empresas, das pequenas até as grandes, e milhões de desempregados. Porque quando você fala, aquele rapaz ali, amigo meu, ele tem um subemprego. Subemprego é praticamente um desemprego. Porque é tão pouco que ele recebe que eu fico imaginando como ele sustenta uma família. Se ele tem 2 filhos, por exemplo. Então, o subempregado, para mim, é como um desempregado. E se você for somar, além de ser mentira, é falta de inteligência das pessoas e de parte da imprensa que seguem com a tese de que o Brasil tem 14 milhões de desempregados. Você sabe que não tem, Zanos. Tem o dobro, tem quase 30 milhões de desempregados no país, de desesperados no país. Então, parem até com essa informação, porque ela é tão antiga que dá a impressão que depois de 14 milhões, ninguém mais ficou desempregado. Concorda? É verdade. Isso no nosso meio de televisão. Você pega a televisão, mãe. Você pega a maior delas, TV Globo. Ela teve que demitir de Antônio Fagundes, a Glória Menezes, a Tarcísio Meira, a Lima Duarte, a jornalistas consagrados, reduzir salário de grandes colegas do ramo de jornalismo e do ramo de esportes. Ela, TV Globo, imagine as outras emissoras que tiveram que pagar salário em 3 parcelas, como Bandeirantes, e como outras que tiveram que demitir, como as Rede TV da vida. Que a Rede TV não é Rede TV, para mim é Rede TV. Essa nem pagar paga, né? Simplesmente demite, pronto, acabou. Começou cortando 25% do salário e depois demissão. Então, eu estou falando do nosso ramo, do nosso meio, a crise que ele teve. Até porque as indústrias, as empresas sem renda, como elas vão anunciar? Tudo isso é muito preocupante. Agora, pelo menos eu sou otimista. Eu não conheço nenhum pessimista feliz. E como otimista, eu ainda creio que vai melhorar, que a situação vai chegar a um patamar mais satisfatório, porque do contrário, meu amigo, se esse ano for pior que o ano passado, nós teremos um governo simplesmente com 4 anos perdidos. E aí uma eleição duvidosa, onde tudo poderá acontecer, mas a conclusão será essa. Se esse ano for como o do ano passado, esquece, porque no 4º ano, ano de política de eleição, você não vai ter recuperação do país econômica e em nenhum segmento. Nós teremos um governo de blá blá blá, de fla-flu, que apenas alienou pessoas, levou pessoas ao ódio, à raiva, e foi um governo perdido. Eu não quero isso, não desejo isso, principalmente porque, eu repito, eu gosto do presidente. Nós tivemos o privilégio de conversar com o senador Jorge Cajuru, aqui pela Rádio Central, programa Palavra de Honra. Um prazer realmente ouvi-lo, senador. Muito obrigado por ter nos atendido novamente. É isso, eu estou sempre à disposição, é porque trabalho. Às vezes tem senador que não está à disposição porque está viajando, está passeando, está na Europa. Eu estou aqui no carnaval, meu amigo, à disposição de quem me liga, e principalmente quando vem um pedido de uma entrevista para uma rádio séria, para uma rádio que eu tenho tanto carinho pela história dela, tanto que lembrei aqui de Alfredo Orlando, né, do Oswaldinho, meu amigo, meu irmão, da equipe de esportes da Central, de jornalismo, de vocês todos.
Portanto, eu tenho o maior respeito por vocês, e em especial pelos ouvintes da nossa grande Campinas e de toda a região. É Deus e saúde para todos e bom carnaval para quem está se divertindo. Grande abraço. Outro querido. Muito bem, amigos, Palavra de Honra fica por aqui e amanhã a gente se fala. Até lá. Você ouviu na Rádio Central Palavra de Honra, com J. Thanos. Apoio PHS Samaritano Saúde. Nós cuidamos de você. Planos de saúde individuais e empresariais. Acesse samaritanosaúde.com.br. E Unifage, cursos de graduação presenciais e à distância. Estude em um dos melhores centros universitários do país. Acesse fage.br. Aqui, seu futuro é na prática.